pessoal, bom dia a todos. Vamos começar então mais uma aulinha. Vamos fazer uma revisão legal aí, cara. Vamos fazer uma revisão para a gente não cair de paraquedas no meio da aula. Ondulatória, estuda ondas, perturbações que se propagam de determinado meio, transportando apenas energia. Elementos de uma onda, frente de onda, crista, vale, amplitude, a distância de uma crista até um ponto de equilíbrio, ou do ponto de equilíbrio até o vale, isso que é a amplitude. Distância entre duas cristas consecutivas, comprimento de onda. Vale a pena lembrar que o comprimento de onda é a distância que uma onda percorre ao completar uma oscilação. Período, tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Frequência, número de oscilações executadas em uma unidade de tempo. Já que velocidade é distância sobre tempo, lambda dividido pelo período é o mesmo que lambda vezes a frequência. Equação fundamental das ondas. A velocidade de uma onda é constante depois que ela foi gerada. Até ela morrer, ela vai permanecer com a mesma velocidade, a menos que ela mude de meio de propagação. A velocidade de uma onda não depende da frequência nem do comprimento de onda. Depende do meio onde ela se propaga. Então, uma onda sonora dobra de frequência, o comprimento de onda dela cai pela metade, já que a velocidade mantém-se a mesma. Vimos o que era a onda transversal? A vibração é transversal à direção de propagação. Onda longitudinal, a direção de propagação é paralela à direção de vibração. Mecânicas só existem em meios materiais. Eletromagnéticas, inclusive no vácuo, elas existem. Exemplo das radiações eletromagnéticas, vamos falar de todas já: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. As 7 radiações eletromagnéticas mais comumente exigidas dos alunos. Ondas mecânicas, som, ondas na água, ondas em corda. E aí nós vimos alguns fenômenos ondulatórios. Absorção é quando a onda perde energia à medida que se propaga. Reflexão, ela atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. O eco é um exemplo de reflexão, né? Falei para vocês em acústica a diferença entre reforço sonoro, eco e reverberação. Cheguei a mostrar essa ideia para vocês? Acho que não, né? Então vamos fazer um parênteses aqui. Dentro de acústica, dentro da reflexão em acústica, a gente fala primeiro tempo de persistência auditiva. Então isso aqui é novo, hein? Isso aqui era para ser uma revisão, mas já é novo. Tempo de persistência auditiva. Será que a gente não falou nada de acústica ainda? Só falou do efeito Doppler? Não falamos de intensidade sonora, nível de intensidade sonora? Falamos? Beleza. Timbre, cheguei a falar que era timbre. Timbre ainda não, né? Então, com alguns comentários que estão faltando em acústica. Então, olha só, galerinha. Não é nem revisão de acústica, não. É revisão de ondulatória. A acústica tem alguns pontos ainda que estão faltando ser discutidos. Então, 2 pontos legais de discutir de acústica aí. Então, primeiro, um detalhezinho novo. Tempo de persistência auditiva, meus amigos, nada mais é que o tempo que o teu tímpano fica vibrando depois que um som o atingiu. É aproximadamente 0,1 segundo o tempo de persistência auditiva, o tempo de um piscar de olhos, 1/10 de segundo. Assim como quando eu bato em algum objeto, o objeto ele fica vibrando depois que eu bati nele, o barulho persiste um tempo depois que eu atingi o objeto. Um tambor, isso é mais nítido, né? Dum, dum. O ritmista tem que botar a mão no tambor para parar de vibrar. Dum, dum. Ele bota a mão para parar de vibrar. O teu tímpano é um tamborzinho. E ele fica vibrando 0,1 segundo depois que o som chegou nele. Quer dizer que quando eu falo contigo, o som passa pelo teu sistema auditivo uma vez, bate um objeto atrás de ti e já volta para ti de novo uma segunda, terceira vez, enquanto o teu tímpano ainda está vibrando. Quando a reflexão do som ocorre num tempo muito curto, a gente chama de reforço sonoro. Então quer dizer que o tempo
passagem do primeiro som e do som refletido é praticamente nulo. Nesse caso, a gente chama de reforço sonoro. É o que está acontecendo agora aqui entre nós. O fato de ter objetos próximos de nós ajuda tu compreender a minha fala, devido ao reforço sonoro. Porém, se o tempo de chegada do primeiro som e o tempo do som refletido te atingir for próximo desse tempo que o tímpano fica vibrando, aí tu quase escuta um eco. A gente chama esse fenômeno de reverberação. Reverberação, é desagradável falar numa situação de reverberação. Se eu vou para o cantinho da sala, se eu venho bem para o canto da sala e vou falar daqui, é quase reverberação para mim. Eu sinto como se a minha voz estivesse enfraquecida. Se eu desse a aula dali, em poucos minutos eu estaria afônico, porque sem perceber a gente aumenta, né, a intensidade da voz para que as pessoas possam nos escutar, mesmo que elas estejam nos escutando como nós não estamos nos escutando bem. No caso de reverberação, a gente acaba aumentando um pouco a intensidade da voz. Porém, se o tempo de reflexão, o tempo entre o som original e o som refletido, for maior do que 0,1 segundo, maior ou igual até daria para dizer, aí nesse momento o teu cérebro vai separar o primeiro som, o som original e o som refletido. E aí o teu cérebro vai entender como se os sons fossem distintos. Aí tu escutaria o famoso eco. Tu vê que legal, né, cara? A diferença entre reforço sonoro, reverberação e eco, que é tudo reflexão do som, acústica, né, estudo do som, onda mecânica, longitudinal audível, só o tempo de reflexão que separa essas coisas. Considerando que a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, para ocorrer o eco, né, o som tem que ir e voltar. Então tu vê, ó, tem o indivíduo, tem o muro onde ele vai escutar o eco e tem uma distância X entre ele e o muro. Ele grita, o som vai, bate na parede e volta refletido. Velocidade é distância sobre o tempo. Se a velocidade do som é 340 metros por segundo, se o som andou X para ir e X para voltar, 2X, e o tímpano do cara para depois de 0,1 segundo, está dividido, passa multiplicando, está 34. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 34 dividido por 2, 17. Essa é a distância a partir da qual o eco ocorre. Se for um dia, né, que não esteja muito frio, que o som está andando a 340 metros por segundo. Faço esse comentário porque a velocidade do som no ar depende da temperatura. Uma equação prática é 331 mais 0,6 vezes T, onde T é a temperatura em graus Celsius, nesse caso. Então, tu vê, essa equação demonstra qual é a velocidade do som a partir da temperatura. Então, tem que ser uma temperatura, né, relativamente alta aí para dar uns 340, ou não. Deixa eu ver, ó, 20 graus Celsius daria 12. Não pode estar muito quente, ao contrário, tem que estar fresquinho, tem que estar próximo de 20 graus para isso ser verdadeiro. Em dias de verão, a distância para o eco aumentará. Que loucura, né, cara? Estás lá visitando um canyon bonito no nosso estado aí tu está a 17 metros do canyon, tu berra, escuta o eco. Dá um passo para frente, berra, já não escuta o eco. E se tu dá um passo para trás de novo, já dá eco de novo, né? Então é um passozinho que distancia o eco do não eco. O eco da reverberação. Interessante a tua ideia. Mas na verdade não. A única coisa que importa é o tempo de persistência auditiva, né, para a essência do eco. Esse tempo de persistência auditiva, quando se iguala ao tempo de reflexão, aí já gritei, tipo, não sacudiu, o som está indo, o tipo está quase parando, o tipo não parou, chegou um novo som. Certo? Por isso que eu só preciso levar em consideração o tempo de persistência auditiva. Tu vê, né, cara, é muito comum a até decorar que é 17 metros. Eu não gosto disso, como eu citei, né, a velocidade do som no ar não é sempre a mesma, né? Outro, o vestibular pode dizer que o indivíduo específico tem um tempo de persistência auditiva diferente, né? O vestibular tem esse direito também. Show de bola. Timbre. O que é timbre?
Quando tu tá um tempão sem falar com um amigo, não importa quantos anos seja, mas se é um amigo próximo teu, ele te ligou, tu escutou o alô dele no telefone ou vice-versa, ele reconhece, né? Como é possível a gente reconhecer as pessoas a partir de, né, um breve exemplo da voz? Que história é essa? Imagine o seguinte, eu fui lá, peguei um piano, um violão e um violino e fiz os três vibrarem a mesma nota musical, o Lá. Todos vibraram Lá. Todos vibraram o Lá fundamental. O Lá fundamental, então, é dito com 440 Hz. Não custa lembrar, né? A nota musical é a frequência do som. Se todos os instrumentos emitiram o Lá fundamental, 440 Hz, 440 oscilações por segundo do ar, se todos emitiram som com a mesma intensidade, ou seja, os barulhos têm a mesma intensidade, não foi um dedilhar mais forte e um dedilhar mais fraco. O violino, o piano e o violão emitiram o som com a mesma intensidade. Como, mesmo assim, mesmo o som tendo a mesma frequência, mesmo o som tendo a mesma intensidade, como é possível distinguir com total nitidez piano, violão e violino, mesmo que tu não saiba nada de música? Porque a maneira como o ar vibra é diferente em cada um deles. No violão, depois que tu encosta o dedo na corda e faz ela vibrar, não tem nada que impeça a vibração dela. Ela vai para frente e para trás, para um lado e para o outro, sem impedimentos. Então o ar vibraria limpo. Como é que eu posso representar a vibração do ar com uma onda transversal, já que a gente sabe que o som é uma onda longitudinal, né? Na verdade, é uma representação artística, porque a onda sonora é camada de ar comprimido e camada de ar descomprimido. Camada de ar comprimido e camada de ar descomprimido. Então tu vê, é difícil entender o que é o som, né? Camada de ar comprimido e camada de ar descomprimido. É tipo uma sanfona de som. Isso é a onda sonora. Aí quando eu represento a onda sonora daquele jeito, a crista é a camada de ar comprimido, o vale é a camada de ar descomprimido. Sacou a ideia? Por isso que é honesto representar o som dessa maneira. É uma representação artística. Mas é importante que tu saiba que se eu estou representando o som dessa maneira, eu estou dizendo que a crista é uma camada de ar comprimido, o vale é uma camada de ar descomprimido. Assim como pegar uma mola e sacudir a mola. Tu vai ver a mola sacudindo longitudinalmente. Quando eu fiz a mesma nota musical com o violino vocês sabem, tem aquela haste feita geralmente com crina de cavalo. A crina de cavalo ela é cheia de escamas, é um pelo áspero, né? Quem já teve a oportunidade de passar a mão na crina do cavalo percebe com o tato que a crina é áspera. E, portanto, apesar de o ar vibrar praticamente da mesma maneira que o violão fez o ar vibrar, como a corda do violino fica tremelicando enquanto a crina de cavalo arrasta nela, ela dá aquele tremelicar choroso. Seria ser como o ar se fosse comprimido vibrando e descomprimido vibrando. E aí então eu poderia representar isso com esse tremelicar da camada de ar, enquanto ela é comprimida e descomprimida. No caso do piano, quando tu aperta a tecla do piano, tem uma haste de madeira que vai lá e bate na corda dentro do piano. E aí então aonde a haste de madeira bateu na corda do piano vai dar um som diferenciado, uma batidazinha diferenciada. Aí para te mostrar que naquele momento o ar vibrou diferente, eu fiz um tremelicar específico no momento específico da onda. Ou seja, a gente pode dizer que o timbre de uma onda sonora é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir os sons. Popularmente a gente chama de formato da onda. É o formato da onda, ou a forma. É o que permite reconhecer a fonte da onda. Qualidade fisiológica que permite reconhecer a onda, a fonte da onda, perdão. Legal! Então, duas coisinhas novas. Tu vê, né? Fazer uma revisão e já começaram a aparecer coisas novas. Ah, não, peraí que eu quero voltar à nossa revisão de fenômenos ondulatórios para poder te falar da parte que estava faltando das ondas estacionárias.
Refração é quando uma onda muda de meio de propagação. Geralmente está associado a um desvio que a onda sofre. Mudou de meio de propagação, geralmente muda de velocidade. Acústica, além de acústica, vocês chegaram a ver uma coisa de ótica esse ano já? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, primeira lei da reflexão. O raio incidente é igual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, segunda lei da reflexão. Primeira lei da refração, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, é igual à primeira lei da reflexão. Segunda lei da refração, o índice de refração de chegada, vezes o seno do ângulo de chegada, é igual ao índice de refração de saída, vezes o seno do ângulo de saída. Lei Snell-Descartes. Depois poderíamos falar da interferência. Interferência, quando duas ondas se sobrepõem, elas podem interferir construtivamente ou destrutivamente. Crista com crista ou vale com vale, dá uma crista ou um vale maior ainda, interferência construtiva. Vale com crista ou vice-versa, interferência destrutiva. Quando ondas de mesma amplitude em oposição de fase se sobrepõem, dá uma interferência totalmente destrutiva. Nesse caso, som com som pode dar silêncio, luz com luz pode dar escuridão. Como nós chegamos a mostrar a experiência de Young, das franjas luminosas, provou que a luz era uma onda, ou tinha caráter ondulatório também. Interferência, ressonância. Comentei com vocês a ressonância. Os objetos todos vibram o tempo todo. Está tudo vibrando, o prédio está vibrando, como as moléculas do nosso corpo estão vibrando. Quando a gente empurra um objeto vibrante no ritmo em que ele vibra, a tendência é que ele vibre cada vez mais intensamente. E aí, nesse caso, a gente diz que o objeto entrou em ressonância com a onda que o atingiu. Ressonância é quando uma onda atinge um objeto com a mesma frequência, ou muito próximo da frequência natural de vibração desse objeto. Aí, este objeto tende a vibrar cada vez mais intensamente. É a tal da ressonância. Difração. Difração é quando uma onda contorna um obstáculo. Para que a difração seja nítida, o comprimento de onda deve ser próximo do obstáculo a ser contornado. Na experiência de Young, a difração e a interferência é que geraram aqueles padrões de franjas que nós vimos. Nós vimos também o que era a polarização. Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma única direção. Não é obrigar que ela se propague em apenas uma direção. Apenas as ondas transversais são polarizáveis. O som, que é uma onda longitudinal, não é polarizável. Polarizar uma onda é obrigar que todas as ondas vibrem em apenas uma única direção. Então fizemos uma boa revisão aí. Dispersão. Não custa comentar dispersão ou difusão, de repente, mais bonitinho. É quando a onda se espalha, é quando a onda passa a se propagar em várias direções. Se propagava em apenas uma direção, atinge um obstáculo e se espalha, se propagando em várias direções. Um bom exemplo de difusão é a luz azul, né? A luz branca atinge o nitrogênio e outros gases da atmosfera e se espalha para tudo que é lado. A luz que mais se difunde é a luz do comprimento de onda azul, da frequência azul, porque é justamente a corrente de onda que vai mais difratar nas moléculas de nitrogênio. Então tu vê, né, a cor do Sol tem a ver com a difração que gera a difusão da luz azul mais do que as outras. Legal, uma boa revisão então. Ondas estacionárias são ondas que parecem estar paradas. Nós vimos ondas estacionárias em cordas, ondas estacionárias em cordas. Então eu pego dois batentes fixos e estico uma corda entre esses dois batentes. Boto esta corda para vibrar. Ela pode vibrar formando um ventre, que é o primeiro harmônico. Ela pode vibrar formando dois ventres e três nós. Um nó, dois nós, três nós. E assim por diante.
A gente chama esse padrão de vibração de harmônico. Primeiro harmônico, segundo harmônico e assim por diante. É visível isso para uma corda vibrante. Quando nós falamos de tubos abertos, fica um pouco mais difícil de acreditar, porque a gente nunca viu esse, a não ser que a gente tenha feito a experiência do tubo de Kundit, né? A gente nunca viu esses formatos, né? Mas o primeiro harmônico do tubo aberto é quando o ar vibra dessa maneira. Um nó no centro do tubo, aquele montinho de poeira se acumula, e dois ventres abertos nas extremidades. Segundo harmônico, seria mais ou menos isso. Formaria dois acúmulos de poeira dentro do tubo de Kundit, né? Dois ventres. O segredo para matar questões de ondas estacionárias é aprender a relacionar o tamanho da corda vibrante ou o tamanho do tubo com o comprimento de onda. E aí eu te comentei, né, que se a gente analisa uma onda, se eu faço a onda defasada, fica nítido que o comprimento de onda equivale a dois ventres. Portanto, um ventre, obrigado, é meio comprimento de onda. E se tu faz a cesárea cortando o ventre ao meio, lambda sobre 4. É isso aí, dividir por 2. Dividir por 2 é o mesmo que dividir por 4. É o que eu preciso que o aluno saiba para matar questões de ondas estacionárias. Nesses casos aqui eu tenho um ventre todo. Da mesma forma que aqui eu tenho meio mais meio, é um ventre todo. Então eu poderia dizer que no primeiro harmônico é 1 lambda sobre 2, porque é um ventre, igual ao tamanho do tubo ou o tamanho da corda vibrante. No caso do segundo harmônico, eu tenho dois ventres. Aqui também é 2 ventres. E como cada ventre é meio lambda, 2 lambda sobre 2 é igual ao tamanho do tubo. Se fosse o enésimo harmônico, n lambda sobre 2 é igual ao tamanho do tubo. Olha como é fácil relacionar o comprimento de onda e o tamanho do tubo ou o tamanho da corda vibrante, que são os dois casos que nós estamos revisando. Então, se eu te dou o N e o lambda, tu acha o L. Se eu te dou o L e o lambda, tu acha o M. Se eu te dou o L e o N, tu acha o lambda, o comprimento de onda, que é o mais comum. O cara falar o harmônico ou desenhar o harmônico, me dizer o tamanho do tubo ou da corda vibrante e me perguntar qual é o comprimento de onda. Geralmente a gente usa essa ideia atrelado ao veja o que uma lambda faz, a equação fundamental das ondas. Essas duas equações, geralmente bem aplicadas, resolvem todas as questões de ondas estacionárias. Detalhezinho novo então, tubos fechados. Como o próprio nome sugere, o tubo tem um lado fechado. Por que só um lado fechado? Porque senão não teria como o ar vibrar lá dentro. Se a gente faz a experiência do tubo de Kundit, aquela história de pegar pó, de pegar um tubo transparente, uma caixa de som próxima, com uma frequência controlável, e ficar gerando diferentes frequências, e ver como é que a poeira se acumula lá dentro. A primeira maneira como a poeira se acumula no tubo de Kundit fechado é toda ela num cantinho lá. Aí a gente artisticamente representa o primeiro harmônico do tubo fechado como só um quarto de ventre. Esse é o primeiro harmônico. Se eu aumento a frequência da caixa de som na experiência do tubo de Kundit, nós perceberíamos através da poeira acumulada que a segunda maneira de vibrar é essa aí. Se eu continuo a experiência, eu percebo que a terceira maneira do ar vibrar ali dentro é formando 2 ventres e meio. E assim por diante. Só tem um detalhe. Nós vamos chamar de L, né, o tamanho do tubo. Nós temos que relacionar o tamanho do tubo com o comprimento de onda. Neste caso, quantos comprimentos de onda nós temos ali? 1/4, né? Concorda comigo? Meio era quando era o ventre todo, né? Agora que nós cortamos o ventre ao meio, ficou lambda sobre 4. Então tu conta de meio em meio ventre agora. Esse é o segredo. 1 lambda sobre 4 é igual a L. Esse é o primeiro harmônico. Faz a cesárea e conta de meio em meio. 1, 2, tem 3 meios ventres, tem 3 lambdas sobre 4, que é igual ao L.
faz a cesárea, olha que ridículo. Agora corta o ventre ao meio, faz a cesárea. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda sobre 4 é igual ao tamanho do tubo. Simples assim. Apesar de esta ser a segunda forma do ar vibrar, como aparece o 3 na fórmula, ó, e o físico, né, ele é todo organizadinho, ele gosta das coisas organizadas, então se chama historicamente este aqui, que é o segundo tipo, de terceiro harmônico. E esse aqui, portanto, é o quinto harmônico. Portanto, os tubos fechados só possuem harmônicos ímpares. A UDESC, a nossa universidade famosa do estado, uma das, né? A UDESC, considerada uma das melhores do estado, ela no vestibular do ano retrasado, ou um pouco mais tempo atrás, já o tempo passa tão rápido, a vida passa tão rápido, acho que uns 3 anos atrás, ela pediu para os alunos qual era o harmônico, qual era a frequência do terceiro harmônico. E no gabarito estava do quinto harmônico, tu acredita? Como se fosse primeiro, segundo e terceiro. Tu vê, né? Até o DESC já errou isso. O mundo todo chama o terceiro tipo de quinto harmônico. O DESC chamou de terceiro. Um tempo atrás, deu um rolo do caramba, né? Mas no final eles acabaram voltando atrás, depois de algumas semanas de insistência da comunidade. Então tu vê, né? Até os doutores da universidade erram quando se distraem. É normal isso acontecer. Não é porque eles são ruins, é só porque a vida é muito corrida e a gente se distrai. Vamos pensar assim. Meus queridos, então como é que ficou a fórmula para o tubo fechado? É N que multiplica lambda sobre 4 é igual ao tamanho do tubo, L. N é ímpar, onde N é ímpar. Cuidado com isso. Eu diria que não vale a pena decorar esse tipo de coisa, vale a pena conseguir perceber que um ventre é lambda sobre 2 e que meio ventre é lambda sobre 4, deu? E aí no dia da prova tu vai lá e faz esse desenhozinho e mata a charada. Deixa eu te mostrar um exemplo clássico onde isso cai. Deixa eu te mostrar um exemplo famoso aí. Depois dessa parte, cara, vai faltar deduzir na parte acústica a fórmula de Taylor. Eu não deduzi para vocês ainda a fórmula de Taylor, né? Deduzindo a fórmula de Taylor, a gente pode fazer já na próxima aula, aí a gente já vai estar muito bem encaminhado na parte de acústica. Mas antes, deixa eu fazer um exemplozinho para vocês. Então, tu vê, vimos reflexão do som, timbre, revisamos alguns conceitos de acústica e ondulatória e ainda vimos tubos fechados. A primeira aula de segunda-feira está honesto até. Vamos lá, exemplozinho. Já vamos fazendo tubo fechado mesmo, né? Um tubo fechado tem comprimento de 20 centímetros e vibra no, vamos chamar de, no quinto harmônico. Não, quinto não, no terceiro harmônico. Um tubo fechado tem comprimento de 20 centímetros e vibra no terceiro harmônico. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, determine a frequência do som gerado. Esse é um exemplo clássico aí, meu. Meu Deus, como isso é clássico, como isso cai no vestibular. Um tubo fechado tem comprimento de 20 centímetros e vibra no terceiro harmônico, sabendo que a velocidade do som no ar é 340 por segundo, determine a frequência do som gerado. Vais lá, esboça o teu tubinho fechado, terceiro harmônico então é 1 ventre e meio, sabes que o tamanho do tubo é 20 centímetros
centímetros ou 0,2 metros, faz a cesárea, 1, 2, 3. 3 lambda sobre 4 é igual ao tamanho do tubo. Assim tu descobre que o lambda é esse valorzinho bonito aí, 0,8 sobre 3. Daria para dividir, né? Daria 0,26666. Como eu não gosto de decimal, eu vou deixar na forma de fração. 8/30 ou ainda 4/15 de metro. Mas como ele pediu a frequência do som, V igual a lambda vezes F. A velocidade do som é 340, o comprimento de onda é 4/15, e aí a gente acha a frequência. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. A frequência do som emitido fica, simplifica aqui, dá 170 sobre 2, simplifica, dá 85 sobre 1. Então ficou 85 vezes 15. 85 vezes 15. 25 vai 2, 40 mais 2, 42. 5, 8. 7, 12. 1275 Hz. 1275 Hz. É a frequência. É audível? Dá para escutar esse 1275 Hz? Né? Nós falamos que era audível já, falamos a altura do som. Parabéns, entre 20 e 20 mil. Muito bom. Cara, vou aproveitar esses minutinhos finais e mostrar para ti a ideia, pelo menos, né? Não vai lá de deduzir, que é uma dedução meio chatinha, mas pelo menos te mostrar a ideia da equação de Taylor. Então, olha só, na próxima aula, nós vamos pegar uma corda, vamos esticar ela, vamos esticar uma cordinha com uma certa força. Vamos ficar puxando a corda com uma certa força. Aí a gente sacudiu essa corda. Quando a gente sacudiu ela, esse pulso, né, esse pulso foi deslocando-se para a direita com uma certa velocidade. Se nós fotografássemos a corda, nós perceberíamos que a parte superior da corda se aproxima muito bem de uma circunferência. Nós vamos pegar aquele pedacinho bem pequeno da corda que está lá em cima e vamos analisar aquele pedaço da corda. Vou tirar um pedacinho daquele pedaço da corda, vou usar um pouco de física básica aqui, tanto um pedaço quanto o outro vai estar sendo puxado, tanto um lado quanto o outro da corda vai estar sendo puxado por uma força. Eu vou usar a ideia de densidade linear da corda, que é massa sobre comprimento. Vou usar a decomposição de vetor e a segunda lei de Newton, principalmente aplicada no movimento circular uniforme, mv² sobre r. Usando essas noções básicas, eu vou te provar que a velocidade com que a onda se propaga na corda é a raiz quadrada da força de tração na corda dividido pela massa específica da corda. Essa fórmula, chamada de fórmula de Taylor, vai ser a nossa próxima aula. Eu vou deduzir essa fórmula. Com esta fórmula, com a ideia dos harmônicos em tubos e cordas, principalmente em cordas, né? Isso aqui é para corda. Dá para construir instrumento musical já. Então, se o cara é um bom marceneiro e conhece esses conceitos básicos aí, velocidade, equação fundamental das ondas, harmônico de cordas vibrantes e a equação de Taylor, já dá para construir instrumento musical com bons equipamentos de marcenaria aí. Então nós vamos aprender essa matemáticazinha que está faltando. Então deixa eu só te apresentar um conceito novo que eu vou precisar na próxima aula. Densidade linear é o conceito que eu vou precisar e que é novo. Densidade linear. Densidade linear de uma corda, que nós vamos usar a letra grega mi para representar, nada mais é que a massa dividido pelo tamanho da corda. Então é massa dividido pelo comprimento.
deixar copiado o desenho, ó, nós vamos pegar uma corda que está formando uma meia lua ali, uma meia volta. Essa corda vai estar sendo tracionada por uma força F em ambas as extremidades. Nós vamos querer descobrir com que velocidade aquela partezinha da corda está se deslocando. Nós sabemos que, na verdade, né, aquele pedaço da corda não está indo para frente, né? Ele vai descer, na verdade, né? A corda está parada, ela está amarrada, né? Eu só estou sacudindo a corda. Mas nós vamos pegar aquele pedacinho da corda ali e nós vamos analisar aquele pedaço da corda. Se eu fosse recortar aquele pedaço da corda, vocês têm que aceitar, devido à ideia de tração, que tanto um pedaço quanto o outro está sendo esticado com uma força F. Nós poderíamos pegar este ângulo aqui com a horizontal, este ângulo alfa, ó, que essa força faz com a horizontal, e poderíamos decompor essa força F em Fx, que seria a parcela horizontal, Fx, e decompor essa força em Fy, tanto de um lado quanto do outro. Eu te perguntaria aí, quem vai ser a força resultante atuando nesse pedaço de corda? Tem Fy do lado de cá e tem Fy do outro lado também. Quem vai ser essa força resultante? Parabéns, 2Fy. Porque o Fx da direita e o Fx da esquerda vão se anular, né? Então é verdade, ó, 2Fy. E por decomposição nós sabemos que Fy é F vezes, como está sem ângulo, seno de alfa. É o começo da nossa dedução, que nós já vamos dar sequência na próxima aula. Já pode começar por aí, na próxima aula eu vou repetir esse processozinho aí, para a gente chegar nessa bonita fórmula, uma das deduções mais bonitas do ano, eu diria. Só vai perder para a energia interna de um gás, a dedução. As outras serão mais tranquilas. Isso aí, meus queridos, tá bom? Tá bom? Primeira aula de segunda-feira de manhã, né? Estamos bem na foto. Daqui a pouco a gente continua, meus queridos. Obrigado pela paciência e pela atenção.